Hoje eu vou te contar quanto a gente gastou na nossa viagem para Califórnia. Oi, seja muito bem-vindo, esse é o canal Nas Mochilas e hoje eu vou contar o quanto a gente gastou na nossa viagem de lua de mel pra Califórnia. Então eu vou falar todos os preços, eu tô com eles aqui, ó, salvos numa planilha. É óbvio que tem gastos que são um pouquinho esporádicos, por exemplo, você comprar um presente pra alguém, de repente comprar um presente pra você mesmo, ou você comer uma coisa que você nem contabiliza, acaba não colocando na planilha. Então esses vão ser os gastos gerais, né, as coisas maiores que a gente teve e que a gente anotou. Além disso, eu vou contar um pouquinho do nosso roteiro, vou mostrar pra vocês as coisas que a gente fez. Então fica até o final do vídeo, não esquece de deixar seu like para ajudar a gente a continuar produzindo conteúdo. E se você curte esse conteúdo de viagens e dicas, preços, roteiros, se inscreve no canal para acompanhar as nossas próximas aventuras. Se você quer ver como foi essa nossa viagem, a gente fez vlog pro IGTV, na época a gente não tinha aqui o canal no YouTube, então corre lá no IGTV que tem todos os vlogs das nossas viagens. Sem mais delongas, vamos pro que interessa. Bom, a primeira coisa que você tem que fazer quando você quer ir pra Califórnia é tirar o seu visto dos Estados Unidos. Eu já contei a experiência de visto aqui no canal, então você clica aqui no card que eu vou deixar aqui em cima pra você saber como tirar o seu visto e como foi a nossa experiência com o visto. E por conta disso, a gente foi demorando, postergando pra tirar o visto, porque foi muito de última hora, então a gente pagou R$6.000 e de volta pros dois. É muito dinheiro. Não, 6.500. É muito dinheiro. O que eu indico é, se você for se planejar para fazer essa viagem, você comprar com bastante antecedência. Com hospedagem, nós ficamos em 3 hospedagens diferentes. A primeira nós ficamos em Los Angeles, para fazer os rolês ali em Los Angeles, né? E foi num Airbnb. Por 4 noites nós gastamos R$1.200. A gente ficou na região de Long Beach, foi uma das regiões assim mais bonitas e baratas que a gente encontrou. No vlog do IGTV, igual eu falei no começo, tem mais detalhe dos quartos, do Airbnb que a gente ficou, tem tour pelos quartos. Então se você quiser, vai lá assistir que você consegue ver melhor um pouquinho dos quartos que eu tô falando aqui. De quinta pra sexta, a gente chegou no domingo à noite, ficamos lá até quarta. Dormimos na quarta pra quinta e na quinta-feira a gente foi pra Vegas. Nós ficamos no Paris Las Vegas e nós pagamos R$1.500 num quarto simples. A Strip, pra quem não sabe, é a avenida principal de Las Vegas, onde ficam os principais hotéis. O que acontece? A gente chegou lá e a gente viu a estrutura do lugar e aí o César perguntou pro recepcionista quanto custava um upgrade. Aí ele falou, não, vocês vão ficar uma noite, a gente dá o upgrade de graça. Mas eles fazem isso, né, de graça, que é pra você gastar no cassino. Aí a gente passou em Vegas, que eu vou falar mais sobre os passeios de Vegas depois. Por último, a gente ficou na Big Bear Lake, que é tipo uma região serrana, como se fosse, pra quem mora de São Paulo, é tipo o Campos do Jordão, sabe? A gente pagou pelo fim de semana, chegamos lá na sexta noite, passamos sexta pra sábado, sábado pra domingo, domingo nós viemos embora porque era nosso voo. Então, e por essas 2 noites a gente pagou R$1.000. Basicamente, com hospedagem a gente gastou um total de R$3.700. Bom, agora vamos para os passeios. Eu vou especificar por dia, que eu acho mais fácil, e tá aqui na planilha especificado por dia. Então eu vou especificando por dia para vocês entenderem um pouquinho do nosso roteiro também, o que a gente escolheu colocar no roteiro. Bom, em Los Angeles, que era o nosso objetivo principal, nós chegamos na noite de domingo. Gastamos uma média de $10 num lanche, esses lanches que você tem que montar com refrigerante. Gente, as coisas são realmente muito baratas, né, pra quem mora lá, óbvio. O poder de compra deles é diferente do nosso, mas as coisas são muito baratas. Então a gente gastou $10 e comeu super bem, não saudável, mas comeu super bem. Aí na segunda-feira, que foi nosso primeiro dia, a gente acordou de manhã e foi pra Malibu. Então a gente pegou o carro e foi pra... eu vou falar o preço do carro mais lá na frente, tá? Mas pro fim do vídeo eu conto quanto que a gente gastou no aluguel do carro. Na segunda-feira a gente foi pra Malibu. Chegando em Malibu, a gente foi no Sport Fishing Pier, que é um pier muito lindo e eu acho que se você quiser colocar no seu roteiro, vale muito a pena. Costa de Malibu, não dá pra você fazer muitos passeios, então você tem que fazer os passeios de praia ou pier. A gente deixou o carro na rua. Você pode deixar o carro na rua desde que não tenha uma demarcação vermelha. A gente tomou multa de $68. Quem pagou pra gente foi o seguro do carro, que eu vou falar mais na frente, mas basicamente foi isso. Saímos do Sport Fishing Pier e fomos pra Santa Mônica conhecer o Pier de Santa Mônica, o famoso Pier de Santa Mônica. Gente, era uma segunda-feira e tava lotado, é impressionante.
como os pontos turísticos são muito cheios, independente do dia da semana, né? No estacionamento, eu não lembro quanto a gente gastou exatamente, tá? Então eu posso estar falando uma besteira, mas eu lembro que foi na faixa de 10 a 15 dólares para estacionar. O pier tem várias atrações, você pode ir nos parques que tem lá, nos brinquedos, a gente não foi, preferiu não gastar com isso. E a gente queria comer no Bubba Gump, mas estava com 40 minutos de espera, então a opção que a gente achou mais pra gente, mais viável, porque a gente tinha outras coisas pra fazer, era comer em um outro restaurante que chamava Pier Burger, e a gente gastou uma média de 30 dólares no Pier Burger. E aí nós saímos de lá e fomos pro Hollywood Sign, o letreiro de Hollywood. Pra ir até lá, a gente gastou uma média do Pier de Santa Mônica pra lá, deu uma média de 50 minutos. Lá na Hollywood Sign é gratuito. Você pode subir, você vai subir, né, os montanha lá, né, onde tem as casas dos famosos. Inclusive tem roteiros que você vê, tem roteiros na internet que você acha sabendo onde é a fachada da casa de cada famoso. Também gratuito, e aí você pode chegar lá perto do letreiro, mais ou menos perto, né, e tirar as suas fotos. Depois de lá, da Hollywood Sign, a gente saiu pra Calçada da Fama, mais no finalzinho do dia. E lá a gente estacionou numa rua paralela, né, uma travessa assim, paralela à Calçada da Fama. E o estacionamento era 20 dólares, e acho que eram por 12 horas, mais ou menos. As coisas que você pode fazer gratuitas, então você pode andar na Calçada da Fama, né, ver todas as estrelas, alguns artistas lá impressas na calçada. E aí, lá na Calçada da Fama, a gente foi no Madame Tussauds. Eu falei, não vou gastar dinheiro com isso, né? Pra quê? Pra ver museu de cera? Mas, gente, é muito legal, vale muito a pena. A gente pagou 15 dólares por pessoa, porque a gente pegou um flyer na rua. Então, fique atento aos flyers da rua, porque eu vou falar em Las Vegas, vai se repetir quase a mesma coisa. Então, fique atento aos flyers da rua. Nosso segundo dia, a gente decidiu fazer parque. Então, terça e quarta foram dias de parque. Terça a gente foi no Universal Studios, quarta a gente foi nos parques da Disney. Eles indicam que você vá de terça e quarta, que são, além de serem os dias mais baratos, são dias que as pessoas não vão tanto, as pessoas deixam para ir mais de quinta em diante. Então, se você tem essa possibilidade de passar uma semana, escolha terça ou quarta-feira. Bom, nesse segundo dia do Universal Studios, a gente pagou 27 dólares no estacionamento, não tá incluso no ingresso. Nós pagamos 139 dólares por pessoa no ingresso, né? Mais simples lá, a gente gastou 40 dólares. Tomamos uma cerveja amanteigada, se você é fã de Harry Potter, você vai entender do que se trata. Pagou 8 dólares. Acho que beans, que são também do Harry Potter, pra quem entende, pagou 12 dólares que eu trouxe pra dar de presente pra minha irmã. Esses são os valores que a gente... Terceiro dia, como eu disse, foi parque também. A gente foi pra Disney. Gente, parque ele toma o dia, não adianta. Não tenta colocar muita coisa no roteiro em dia de parque, porque ele realmente toma o dia. Na Disney a gente gastou 194 dólares por pessoa, mas nesses 194 dólares estava incluso o Max Pass. O Max Pass, ele funciona como um fura-fila. Uma coisa que tem na Disney que você pode ir lá e agendar, fazer, não precisa pagar, mas para ficar mais fácil para você conseguir fazer na mão, não precisar ir até as estações, aí você pode pagar assim, 10 dólares a mais. Além disso, a gente gastou 25 reais com estacionamento, 25 dólares com estacionamento e 40 dólares no almoço. A mesma coisa do Universal, é basicamente o mesmo preço. No quarto dia a gente foi pra Vegas. Lá em Vegas a gente tem muita coisa que é gratuita, então você pode andar na Strip, visitar os hotéis. Nós comemos no Subway, gastamos aí uma média de 10 dólares os dois comendo pra economizar. E nós fomos para uma balada que ficava no pé da torre lá do Paris, que era o nosso hotel, e mais uma vez, a gente pegou um flyer na rua, tem um monte de gente oferecendo flyer. O César pagou 20 dólares para entrar e eu entrei gratuitamente por conta desse flyer que a gente ganhou na sexta-feira. Quando bateu nosso check-out, a gente foi para Big Bear Lake, dirigiu até lá, de Las Vegas para lá, deu 3 horinhas mais ou menos. E a gente mostra nos vlogs como é essa região serrana, tem um lago lindíssimo, montanhas assim, tipo, incríveis, então é um ótimo lugar para descansar, ficar tranquilo. Aí lá a gente foi na Alpine Slide, que é assim, quando não tem neve, eles montam neves artificiais para você fazer esquibunda, essas coisas. Então, mas a gente não pegou esquibunda, porque o esquibunda era 35 dólares. A gente foi em outros brinquedos.
e cada brinquedo era $7 mais ou menos caro. Além disso, a gente foi no mercado, gastou uma média de $25 comprando os macarrão, cozinhamos em casa, vinho, essas coisas, pra ficar passando esses dias aí. E foram os nossos passeios principais. Lógico, a gente foi na loja da Vans, o César comprou uma mochila, que ele pagou $50. Eu comprei um óculos, paguei $12 no óculos da Vans. Então é assim, você acaba comprando umas outras coisinhas, né? Tipo, e esses foram os passeios que nós fizemos. Agora falando um pouquinho sobre o aluguel do carro, eu acho interessante que você alugue um carro caso você vá para Califórnia, porque tudo é distante um ponto do outro. Falando sobre os preços, nós gastamos R$1.600 por 8 dias no aluguel de um Mustang conversível. Além disso, algumas outras coisas que eu preciso falar, né, sobre isso. Quando você chega lá, eles começam a colocar mais taxas, então você paga R$1.600, mas eles começam a colocar mais taxas de outras coisas que eles não discriminaram que estava incluso. Legal, né? Aí você tem que pagar o seguro, que não estava incluso, a gasolina, que está dentro do carro, você sai com o tanque cheio. Mas se você escolher não pagar essa gasolina, na hora que você devolver, você tem que devolver com ele cheio. Paga o GPS, que ele não está incluso, então a gente teve que pagar o GPS também. Eu sei que essa quantidade de taxa aí dava uns R$300, mais ou menos, com todas essas coisas aí inclusas. O GPS salvou muito porque era um GPS que tinha Wi-Fi, então a gente não chegou a comprar chip, então quando a gente precisava de alguma coisa, a gente usava o Wi-Fi do GPS. Coisa que aconteceu, que eu falei lá no começo do vídeo, foi a multa. Nós recebemos uma multa de $68 por estacionar em local indevido. A gente estacionou num local lá em Malibu, a gente estacionou num local em que a faixa era vermelha, a gente não sabia que não podia, só tinha aquele espaço lá, a gente estacionou. Depois a gente aprendeu que não podia estacionar naquele espaço quando a faixa estivesse vermelha. Eles pagaram essa multa e foi isso. Basicamente foi isso, não descontaram da gente porque a gente tinha pagado o seguro. E é isso, gente, esses foram basicamente os gastos gerais. Se você tiver alguma dúvida de gasto, pode deixar aqui nos comentários a sua dúvida. Muito obrigado se você assistiu até aqui. Não se esqueça, se você não deu ainda, de deixar seu like para ajudar a produzir mais conteúdos com preços, roteiros, viagens. É isso, muito obrigada, um beijo e até o próximo vídeo.